Olá, galerinha do Terceirão em Ação. E aí, tudo bem com vocês? Saudades. Daqui a pouco está chegando o tão sonhado momento, né? Como é visto na imagem aí. Vamos fazer uma revisão de geometria analítica e vamos iniciar com um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É a formação de duas retas numeradas que se cruzam num ponto O de coordenada 0, 0. A reta horizontal, que é o x, é chamado de eixo das abscissas. A reta vertical, que é o y, é chamado de eixo das ordenadas. E eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, que são as quatro regiões do plano cartesiano. Elas são organizadas, numeradas no sentido anti-horário. Coordenadas no plano. Bem, eu tenho o ponto P de coordenadas 3 e 4. Então, 3 representa o x e 4 o y. Né? As coordenadas, em geral, é P, x, y. Né? Então, lá no x eu vou marcar a coordenada 3. Lá no y eu vou marcar a coordenada 4. Quando eu faço a união, né, da coordenada 3 com a 4, eu tenho o ponto P, né, que é o ponto XY. X é a abscissa, né, e Y é a ordenada. 3 é a abscissa do ponto P, 4 é a ordenada do ponto P. Sinais no plano. Ambas, tanto a abscissa quanto a ordenada, são sinais iguais. No segundo quadrante, nós temos ambas com sinais simétricos. No terceiro quadrante, com sinais idênticos. E no quarto, com sinais simétricos. É observado pelo sentido, né? Sentido positivo da reta, né? Horizontal da reta x direito positivo, esquerdo negativo, a parte do y acima do zero positivo e a parte do y abaixo do zero negativo. Então, nós temos o ponto aí, O, de coordenada 0, 0. A reta y igual a 0 coincide com x, né? E a reta x igual a y coincide com a reta y, o eixo y. Bissetrizes dos quadrantes. O que é uma bissetriz? Né? Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo meio, em dois ângulos iguais. Então, eu tenho minha bissetriz aqui vermelha. Né? Ao redor da minha origem, do meu ponto O de coordenada 0, 0, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. A bissetriz passou, 45 para cá, 45 para lá. Né? Essa bissetriz aqui, a abscissa é igual à ordenada. Ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque estão no primeiro e terceiro quadrante. E agora eu tenho a bissetriz, né, de azul, que é a bissetriz dos quadrantes pares, por estarem no segundo e quarto quadrante, e elas são simétricas, né? A abscissa é o oposto da ordenada. Distância entre dois pontos no plano. Nós sabemos que a fórmula, né, do cálculo da distância de dois pontos nasce de um triângulo retângulo, e nós observamos aqui, né, como observado aqui, nós temos o ponto A, eu vou chamar esse ponto aí de inicial, e nós temos o ponto B, que é o meu ponto final. Então, o que nós observamos? Eu quero
vou aplicar Pitágoras, então minha hipotenusa é o segmento AB, o quadrado da hipotenusa, que é, né, AB ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, eu vou ter BC, quem é BC? BC vai ser XB menos XA. Quem vai ser AC? AC vai ser YB menos YA, né? Aqui não existe uma ordem, então pode ser XA menos XB, YA menos YB, porque isso é elevado ao quadrado, é dado em módulo a distância, né? Geralmente a gente fala o ponto final, o x do ponto final, que é o B, que é o XB, menos o x do ponto inicial, que é o XA. O Y do ponto final, que é o YB, menos o Y do ponto inicial, que é o YA. E passando, esse 2 passa para o outro mesmo como raiz quadrada, então toda a distância de dois pontos é calculada pela raiz quadrada, né? Nós vamos ter aí, ó, XB menos XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado. Nós temos aí um exemplo, ele quer que calcule a distância do ponto A ao ponto B. Né? O ponto A é o ponto inicial, eu tenho XA, YA, o ponto B é o ponto final, vamos chamar assim. Então, eu tenho XB, YB. A distância é calculado pela fórmula, sempre eu trabalho com raiz quadrada, então vamos pegar aqui, XB é 1, menos, abro parênteses, XB é 1, né, menos XA é 5, eleva ao quadrado, mais, abro parênteses, YB é 3, menos, né, YA, que é 6, fecho parênteses, eleva ao quadrado. Então, eu vou ter aí, ó, devo 5 e tenho 1, devo 4. Elevado ao quadrado. Devo 6 e tenho 3, devo 3 elevado ao quadrado. Então, quando o meu expoente é par, o meu sinal é positivo, porque menos com menos dá mais, multiplicando 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Sempre a raiz quadrada vai acompanhando até o final. Raiz quadrada, 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a 5. Ponto médio de um segmento. Então, é dado aí o segmento AB, porque ele é um ponto médio? Porque ele está no meio, né? Ele está no centro, aí no meio mesmo, ele divide o segmento AB em duas partes iguais. O segmento eu posso chamar de AM, eu posso chamar de MB, né? Nós podemos determinar a abscissa, que podemos chamá-la de XM, fazendo a média aritmética, né? Quem é a abscissa? É XA mais XB dividido por 2. E também nós temos o Y, né? Nós temos aí o YM do ponto médio M, né? Que é também a média aritmética das ordenadas, que é YA mais YB dividido por 2. E para finalizarmos, né? Vamos finalizar com o nosso exemplo 2. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A de coordenadas 5 e menos 2 e B de coordenadas menos 1 e menos 4 são. Então, eu vou fazer a média aritmética aqui das minhas XA, das minhas abscissas, XA, que é 5, mais XB, que é menos 1. Então, eu vou ter mais com menos, menos 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. E vou fazer a média aritmética da ordenada, que é YA, que é menos 2, mais YB, que é menos 4. Então, mais com menos, menos 4. Devo 2 e devo 4,
devo 6 menos 6 dividido por 2 menos 3. Então, aí as coordenadas do ponto médio, né, serão 2 e menos 3. Um forte abraço e Deus nos abençoe.